Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica e agora nós seguiremos, com a nossa revisão de matemática, falando da representação. Já fez a representação em base discreta e agora nós falaremos da representação em base contínua. Então, como é que é essa representação em base contínua? Uma coisa que a gente vai fazer, importante, que a gente vai trocar o delta de Kronecker pelo delta de Dirac. Você lembra que basicamente o que o delta de Kronecker fazia? O delta de Kronecker, quando eu tinha um somatório e lá dentro eu tinha aqui dentro de um somatório, digamos que eu tenho dentro do somatório aqui vários vetores, E o coeficiente aqui era um delta de Kronecker. O que o delta de Kronecker fazia no somatório? Ele simplesmente vou colocar aqui o delta NM. Que o delta de Kronecker, vou botar aqui o índice K. E aqui o índice K, K'. Eu tinha um somatório aqui em K. O que o delta de Kronecker fazia? Ele matava todo o somatório, A única coisa que ele filtrava, a única coisa que sobrevivia desse somatório, isso aqui era um somatório de vários Ks, De vários φ de vários Ks. O único que sobrevivia era aquele em que o K era igual a K'. Era isso que significava, Então essa é a importância do delta de Kronecker. A mesma coisa vai acontecer aqui. A importância, eu vou trocar isso pelo delta de Dirac, Então, a gente não vai ter mais somatório, a gente vai ter integrais. E aí, quando eu fizer uma certa integral, o que eu quero? Eu vou ter um lugar do delta de Kronecker, que é um delta de Dirac. Esse delta de Dirac vai matar todo essa integral. A única coisa que sobrevive é esse vetor aqui, quando onde o K é igual a K'. É a única coisa que sobrevive. Então, percebe que é exatamente a mesma coisa. Só que o delta de Kronecker ele faz esse papel de filtrar dentro do somatório, um vetor, e o delta de Dirac faz esse papel dentro de uma integral. Então, uma coisa já que te coloca aí é que a gente vai ter que trocar o delta de Kronecker pelo delta de Dirac e várias coisas, Eu vou ter que trocar somatório por integrais e assim por diante, Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre o delta de Dirac, Delta de Dirac. Então, o delta de Dirac nada mais é do que o quê? Ele tem várias definições, Uma definição que ele vai ter, que eu já falei, é essa daqui, Ok? O que importa é que todas as definições que você vai ter para o delta de Dirac, ele pode ser definido como
você pode definir ele como uma função que vale 1 sobre A você pega a função aqui um pulso unitário, né? Ele vale 1 sobre A quando o x está entre menos A sobre 2 e A sobre 2. E ele vale 0 para outros valores. E aí você faz o limite quando A vai para 0. Então isso aqui é uma maneira de definir o delta de Dirac, né? Então o delta de Dirac aqui em 0, o que ele é? Ele é uma função que, seguindo essa definição, por exemplo, a integral do delta de Dirac, se eu integrar numa região que não contém o delta de Dirac, vai dar 0. Mas se eu integrar numa região que contém o delta de Dirac, né, aqui de menos epsilon até um epsilon, se eu integro numa região que contém o delta de Dirac, ele obrigatoriamente vai dar 1. E se eu integro numa região que não contém o delta de Dirac, obviamente vai dar 0, né? Se eu integrar aqui, os valores são sempre iguais a 0. Só que você pode definir como uma gaussiana, né? Tem uma infinidade de maneiras, como usando uma sinc, né? O seno sobre o argumento. Então, tem várias formas de você definir o delta de Dirac, ok? Mas é importante são as propriedades que ele vai ter, né? Essa que eu já falei anteriormente. E essa propriedade aqui de que a área dele se integra na... Aqui é a mesma coisa, se eu integrar também fora da área vai dar 0, né? Onde o delta não está, tem que ser onde o delta está. Se de menos infinito a mais infinito, contém K igual a K'. Então, vai dar ele vai filtrar corretamente, senão daria 0. Ok, você tem a condição de ortonormalidade. Então, a ortonormalidade de uma base simplesmente é o seguinte, ó. Quando você pega dois vetores de base, né, e faz o produto escalar entre eles, vai dar o delta de Dirac de K' menos K, né? Não dava o delta de Kroneck. Então a diferença é que aqui, no caso contínuo, vai dar o delta de Dirac, né? Outra coisa é a condição de completeza ou fechamento, completeza. Então a condição de completeza, lembra lá que era aquele somatório, né? Era somatório, era assim, de aqui K, ficar igual aí, para todos os valores de K, né? A diferença aqui é que eu vou trocar isso por uma integral, ok? Então é exatamente a mesma coisa. Só que agora, como as variáveis são contínuas, não tem mais somatórios, tem integrais. Então, essa é a diferença, né? Que as variáveis agora são variáveis contínuas, logo eu vou ter que trocar todas aquelas meus somatórios por integrais, né? E os meus deltas de Kronecker por deltas de Dirac, né? Então você vai ter que pegar agora, fazer essa troca, né? Onde tinha somatórios, vão virar integrais. Onde tinha deltas de Kronecker, você vai ter deltas de Dirac. Ok, bom, daqui a gente observa uma coisa, né? Que se eu faço a integral de menos infinito a mais infinito, né? Bom, eu sei o seguinte, né?
uma coisa é óbvia, se eu faço I vezes um vetor qualquer, vezes um vetor de base qualquer, K', isso vai ser igual a quê? Isso vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito, porque o I é isso aqui, né? Completeza, dk é ficar, e aqui vai ficar linha, né? Então, o que vai ser o ficar linha nesse caso? O ficar linha vai ser igual. Isso aqui agora é um número. Como isso aqui é um número, eu posso colocar um número, eu coloco onde eu quiser. Eu posso passar ele para cá para ficar mais bonito. Menos integral de menos infinito a mais infinito. Integral de menos infinito a mais infinito, tk é aqui φ. Na verdade, a gente precisaria fazer isso, né? Porque quem é isso daqui, ó? A gente acabou de ver, né? Isso daqui é o delta de Dirac. Então, aqui vai ficar, ó, integral de menos infinito a mais infinito de dk. Escrevo aqui o delta de Dirac, né? K menos K'. E aqui fica. Ok? E o que isso vai dar? Então, quer dizer que o φK' ele vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito. Aliás, aqui já posso, né? O que o delta de Dirac é? O mesmo papel que o delta de Kronecker somatório, ou seja, isso aqui vai vir para fora, né? E exatamente que a gente mostrou, né? O que mais que a gente tem? Outra coisa importante é que se eu faço aqui que K psi é a projeção de psi em K. Então, se eu faço aqui psi, eu posso escrever o psi como sendo I psi, né? Porque o operador de identidade sobre um vetor é o próprio vetor. Integral de menos infinito a mais infinito. Eu tenho aqui dk, aqui ficar psi, e aí eu tenho que psi é igual a integral de menos infinito a mais infinito, dk, e aí eu posso escrever que isso daqui eu posso passar para o lado daqui, né? Então, agora que ficar psi é a componente, né, do psi na direção do ficar. A componente escalar vezes o vetor de base. Olha, isso aqui nada mais é do que a componente vetorial, né? Ok? Então, então é isso, né? Quando eu... O que é isso aqui? É a componente desse cara aqui na direção desse cara aqui. Então é a projeção nessa direção, né? Ok.
No caso contínuo, os sketches não são de quadrado integrável. Não são de quadrado integrável, né? Isso é fácil de você ver. Se eu pegar, calcular a norma, né? Ela teria que dar 1, né? Para ser para ter uma base ortonormal, né? Então teria delta de K menos K', como a gente viu, né? Então isso implica que se eu faço o delta de K com o delta de K, que é para calcular o módulo, né? Vai ser delta de K menos K, que é o delta de 0. Ok? E isso daí vai ser igual a 1 sobre 2π integral, e vai naquela definição lá, né? A definição aqui era 1 sobre 2π integral de menos infinito a mais infinito de E aí K menos K' dk. E aí isso aí vai ser igual a E a 0, que é igual a 1 dk. Isso aqui vai para o infinito. Ok? Bom, isso aí então implica que esses vetores de base, eles não pertencem, né, ao espaço de Hilbert. Ok? Ou melhor, não pertencem. Eu coloquei pertencem, então eles não pertencem ao espaço de Hilbert, né? Por outro lado, né, todavia, a base, apesar desses vetores de base não pertencerem ao espaço de Hilbert, gera vetores psi que pertencem ao espaço de Hilbert. Por quê? Porque o produto escalar, ou seja, componente psiK ficar psi, esse produto escalar é finito. Então, quando eu projeto o vetor na direção desses vetores de cada um desses vetores de base, eu tenho uma componente finita, né? Eu tenho uma componente escalar finita. Então, por isso que esses vetores, eles pertencem ao espaço de Hilbert, né? Porque no final das contas, psi é quadrado integrável, né? Apesar dos vetores de base não serem quadrado integrável, os vetores psi são quadrado integrável, né? E aí a gente tem as propriedades do delta, propriedades do delta de Dirac. E aí, quais são as propriedades do delta de Dirac? Então, as propriedades do delta de Dirac são
Primeira propriedade é o delta de x é igual a zero se x é diferente de zero. Então, como a gente viu, o delta ele é definido numa certa posição. Fora daquela posição, fora da posição onde delta se encontra, o valor dele é zero. Ele só tem valor em x igual a zero. Outra coisa é integral de AB de f de x, delta de x menos x0, que eu posso fazer ainda mais geral, né? Isso daqui é igual a zero, né? Se x é diferente de x0. Aí no caso particular, quando x0 é zero, né? Por exemplo, penso num delta localizado aqui em x0. Qualquer ponto que eu pegar aqui fora, ó, vale zero. O único valor onde tem valor é em x0, né? Se eu integro, ele tem essa propriedade de filtragem, né? Se eu pego uma função e multiplico pelo delta de Dirac e integro, o que isso vai dar? Isso vai dar o valor de f de x0 se o x está entre A e B, e vai dar zero em outros casos, né? Porque então, isso que é importante entender, né? Se eu tenho aqui, ó, uma função f de x e tem um delta de Dirac aqui no x0, quando eu faço esse produto aqui, o único lugar onde ela não zera é no x0. Quando eu integro, o que sobrevive é exatamente o f de x0. Mas se eu integrar no intervalo que contém o delta de Dirac, se o intervalo fosse aqui, por exemplo, de A, o B estivesse aqui, tudo ia ser zero. Tudo ia multiplicar por zero e ia dar zero. Então, eu preciso integrar no intervalo que contém o delta de Dirac para que ele filtre essa função, né? Outra propriedade que a gente tem é que a integral de menos infinito a mais infinito de f de x dn delta de x menos a sobre dxn dx, isso é igual a menos 1 a n derivada de f de x dxn, onde o x é igual a o delta de r menos r' é igual ao delta de x menos x', delta de y menos y', delta de z menos z'. E aí a gente tem o seguinte, o delta de r menos r' é igual a 1 sobre r quadrado seno de θ delta de r menos r'. No caso, r menos r', desculpa. Né? Vezes delta de θ menos θ' vezes o delta de φ menos φ'. Ok? Então, o delta em coordenadas cartesianas é isso aqui. Mas se eu passar ele para coordenadas esféricas, ó, eu tenho que colocar um fatorzinho aqui. Ó. Bom, a fórmula geral lá da matemática diz o seguinte, que se eu vou passar para um sistema em coordenadas cartesianas, pode fazer o menos aqui que não faz diferença, tá? Menos x', né? Tá? Vai ser a mesma fórmula. Se quiser generalizar logo, vou colocar aqui menos x' delta y menos y'. No curso que eu dei de eletromagnetismo, eu deduzo isso aqui, né?
Eu não vou deduzir, né? A gente tem muita coisa para ver. Se eu for ficar deduzindo tudo, a gente vai fazer só, vai ser um curso de, se a gente deduzir tudo e deduzir com muita precisão, né? Vai ser um curso só de, vai ser um curso de 1 ano de álgebra linear, né? Então não tem condições de fazer isso, tá? A menos a linha, mas eu coloquei o link aí do que eu deduzi isso aqui lá no curso de eletromagnetismo, tá? Então, o delta, ele só é isso aqui em coordenadas cartesianas, né? Coordenadas esféricas, isso aqui eu explico isso lá tudo direitinho, que a gente não vai explicar isso de novo, tá? É uma aula só para explicar isso, então não tem como fazer isso não. Ok, né? Vocês percebem que eu estou meio que escolhendo, eu faço algumas deduções, algumas eu não tem como, é muita coisa, né? Ok, representação de posição. Estou me guiando mais pelo que o livro seleciona como mais importante, né? Representação. Então, se tiver algum erro aí, é do livro, né? Estou seguindo o livro. Representação de posição. Então, a representação pode ser uma representação de momento ou de posição, né? Então, aqui a gente vai ter que uma base que vai ser isso aqui, né? Ou seja, eu vou dizer qual é a posição, né? Então aqui onde eu vou apagar aqui, trazer isso para cá. Onde cada né, onde isso aqui representa que o sistema está localizado na posição R. Então é isso, né? Então, percebe que essa base realmente ela é contínua, né? Porque cada ponto do espaço aí passa a ser um vetor, né? Lá de base, ok? Então, esse R, então cada ponto do espaço é cada ponto do espaço é representa aí um vetor de base, né? Então isso aqui o ket é o AutoCAT, né? Ou seja, o autovetor do operador posição. O operador posição é o operador relacionado à medição, né? A medida da posição. Então, o operador de posição, quando eu aplico ele sobre o autovetor aqui, o alto valor que ele me dá é a medida da posição, ou seja, a posição, ele me dá a posição do sistema, ok? Então, o operador de posição,
ele me dá simplesmente o quê? Esse operador de posição, quando eu aplico ele em cima do estado de posição, ele me devolve com alto valor a posição do sistema, ok? E aí a gente tem a condição de ortonormalidade. Condição de ortonormalidade vai dar o que aí? Vai ser delta de R menos R', que é o delta de x menos x', delta de y menos y', delta de z menos z', em coordenadas cartesianas, né? E a gente também tem a condição de completeza. A condição de completeza, ela diz o seguinte, que a integral de volume, isso aqui é só o volumezinho infinitesimal, né? Então, a integral de volume é dos operadores de projeção, né? Vai ser a identidade, relação de completeza, né? E a gente tem o delta tridimensional, né? Então, o delta tridimensional. Então, o delta de giro aqui tridimensional, ele fica assim, ó. R menos R', ele é igual a 1 sobre 2π ao cubo, né, a fórmula dele. D3 é R, o volume infinitesimal, né? Aliás, é o volume no espaço K, né? O volume no espaço K é aí K escalar R menos R', né? Então, ele é a generalização dessa definição aqui, né? Ok? Agora no espaço K tridimensional, né? Kx, Ky, Kz. Ok? E aí, para chegar nessa expressão, na verdade, é só fazer a delta x menos x', né? Delta y menos y', delta z menos z', né? Que é isso aqui, ó. Quem é isso daí? Isso daí é 1 sobre 2π integral dk x é aí kx x menos x' vezes 1 sobre 2π integral de dky é aí ky y menos y' vezes 1 sobre 2π integral de dkz é aí kz z menos z'. E aí eu posso multiplicar esses três aqui, né? Vai dar isso aqui ao cubo. E além disso eu posso, como as variáveis de integração são diferentes, uma integral do ponto de vista da outra é como se fosse uma constante. Eu posso colocar uma integral dentro da outra, né? E aí vai ficar o produto dos 3 dxk dyk, que é o volumezinho de um infinitesimal, né?
no espaço KXKYKZ. Então, vai dar o volumezinho infinitesimal, que a gente chama disso aqui, o volumezinho desse paralelepípedozinho infinitesimal no espaço KXKYKZ, no espaço K, tridimensional. E vai ficar o produto dessas exponenciais. E o produto de exponenciais, potência de mesma base, conserva a base, soma dos expoentes. E aí, escrevendo na forma, você pode reescrever na forma vetorial, né? Que é isso aqui, né? Isso ali é a mesma coisa que, isso aqui é a mesma coisa que kx vezes x menos x' mais ky vezes, né? Mais kz vezes z menos z', ok? Então é bem trivial isso daí. E aí a gente vai ter o seguinte, o vetor de estado psi expandido na base então, fazendo a expansão na base, o que a gente vai ter? Psi é igual a I vezes psi, que é igual a integral no espaço aqui R psi, aqui integral R, aqui R psi R, né? Ok? O que a gente fez aqui? Se eu faço I vezes psi, isso é igual a psi. Só que o I é igual a isso aqui, né? É a completeza. E aí, só que isso daqui é um número. Posso passar para cá. E aí chega nessa expressão. Então, isso aí implica que psi-r, só que se a gente olhar aqui, o que é isso aqui, né? Isso daqui é aquela fórmula que a gente viu, ó. Isso aqui é um vetor, ele vai ser essa integral, não tem mais somatório, agora é integral. Aí tem sempre aqui os vetores de base multiplicado pela componente naquela direção, né? A projeção do vetor naquela direção, ou seja, a projeção do vetor naquele ponto. Ora, então o que é isso aqui? Isso aqui é uma amplitude de probabilidade. Amplitude de probabilidade. Probabilidade. Porque o que é a projeção do psi na posição φ? É a amplitude de probabilidade de psi estar em R. Se eu faço isso aí isso aí é amplitude de probabilidade. Se eu faço isso aí ao quadrado, o que isso vai me dar? Isso aí vai me dar densidade de probabilidade, né? Então, então isso nada mais é do que a função de onda que a gente tinha visto antes. E aí casa com aquela notação, né? Significa que, então, a função de onda é o ket em R, né? É o ket onde? Nesse estado, a posição é como, posso pensar aí, né? O estado, a posição é um estado aqui, né? Então, é a projeção do ket em R.
Então, isso aí é a função de onda em R, ok? E aí vem a probabilidade de encontrar o sistema no volume D3R vai ser igual a R psi ao quadrado D3R, ok? Então é isso aí. Outra coisa importante, né, é aquela mesma definição que a gente tinha antes, né? Se eu pego a densidade de probabilidade multiplico o volume aquele volume, densidade de probabilidade vezes um volume vai dar a probabilidade de encontrar o sistema naquele volume. Produto entre dois vetores de estado. Φ e psi. Então, se eu faço esse produto, né, entre Φ e psi, isso aí vai dar Φ. Aqui eu tenho esse, né? Posso colocar o i no meio, né? E aí, obviamente que eu posso colocar o i no meio. E o i eu posso usar aqui a relação de completeza, ok? Só que aí isso aí vai ficar integral no volume de Φ R, e aqui R psi. Isso daqui eu posso simplesmente reescrever trocando a posição. Só que quando eu troco a posição, eu tenho que colocar o conjugado, né? Tem que lembrar disso. E o que é isso aí? Isso aqui é psi em R conjugado. Então isso daqui vai ser igual a integral de volume de psi conjugado em R vezes Φ em R, né? Isso aqui é Φ em R. Então, o produto escalar entre dois vetores, né, no espaço contínuo é a integral do conjugado do primeiro pelo segundo. Isso na representação em R, né? A representação de posição. E aí, outra coisa que a gente tem importante é que R', Rn, R, isso é igual a Rn delta R menos R', né? Como é que eu mostro isso aí? Bom, isso daqui, como a gente viu, nada mais é do que cada vez que eu aplico um R aqui em cima, obviamente que eu obtenho o quê? Um R vezes o autovetor R, onde R é o que? É o vetor posição. Se eu aplicar
N vezes, eu vou ter isso aqui elevado a N, né? Então é esse resultado aqui. E aí, obviamente, que esse valor pode ir para fora, vai ficar o Bra em cima do cat, e esse Bra em cima do cat é igual ao delta de Dirac. E aí você tem outras expressões aqui, Φ R Psi igual a Φ R Psi, né? Ok? A dedução é simples aí, vou deixar como exercício para vocês. Então é aquela mesma coisa, né? Você vai colocando I, e aí vai usando completeza, né? Certo? Até que você chega no resultado final. Como é que você faz isso aqui, né? Então, deixa eu fazer. Eu tenho Psi R I Φ R Psi, né? E eu posso escrever que isso aqui vai dar Φ R completeza, né? Aqui é a completeza. E aí isso aí vai dar integral de volume de Φ R, operador R, sobre R sobre Psi, e aí isso daqui é igual a R. Então no final eu vou ter integral de volume de R, que pode sair, né, desse negócio aqui, e aí fica só Φ R, e aqui R Psi, e é isso aí, vai ser igual a integral de volume de R Φ. Eu vou fazer um conjugado fora, tirar um conjugado em evidência. Então, tirando o conjugado em evidência, né, se eu aplicar esse conjugado aqui, eu volto para o que eu tinha antes, né? Então, daí eu tiro que isso aí é integral de volume de R, e aí eu vou ter Psi, que é R, aqui vai ser R, aqui Φ, e aí, né, posso reescrever dessa maneira, né? Certo? E no final, né, que eu troquei as posições aqui, né? Tranquilo. E no final o que a gente vai ter é integral de volume, aqui R. E aí eu posso jogar essa integral, na verdade, para dentro, né? Então, jogando a integral para dentro de novo, eu vou ter integral de volume. Vou recuperar a completeza, né? Faltou faltou esse R aqui, né? Então, aqui é R. E aí a completeza é igual a I aqui, né?
Então eu posso no final recuperar, né? Porque isso aqui também é igual a R, né? E aí, ao final, o que a gente tem? A gente pode escrever aqui é psi R Φ e isso aqui, né? Ok? Então basicamente o que eu fiz aqui foi girar. Quando gira, tem que colocar um negocinho aqui, né? Ou seja, o que a gente conclui é que o R na verdade é hermitiano, né? Ok? Ok, o vídeo já ficou um pouco longo. Na próxima aula a gente continua falando da representação do momento. Ok?